Saudações, confrade, confreira, você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Vamos hoje para a nossa aula número 7, né? Que é Phalion Hebdomon. Essa é a primeira parte. Esse capítulo 7 está dividido na parte alfa e na parte beta, que a gente vai ver a parte beta na próxima aula. Aqui vai tratar do Ho-Mythos. Ho-Mythos. Estamos entre as páginas 69 e 76 do nosso livrinho. Esse aqui, o Logos. Aqui tem vamos dizer, um pergaminho em que está uma pequena teogonia, uma pequena história da geração dos deuses. Aqui em cima estão os três deuses primordiais: Caos, Gaia, Eros. Caos e Gaia geraram Erebos, Nix, Uranos e Pontos. O Erebos é um lugar. Aqui, obviamente, trata-se de uma personificação. Aqui são deuses, os deuses antigos. Até aqui, esses aqui são os chamados deuses antigos. Esses daqui já são por isso eles são em cores diversas, são os deuses olímpicos. Depois a gente vai ver melhor isso. Então, Caos e Gaia geram Erebos. Erebos vai ser a personificação de um lugar entre a Terra e o Hades. O lugar dos mortos. Então, é um lugar escuro. Que faz essa passagem entre a Terra e o Hades, o Erebus. A Nyx é a noite, Uranos é o céu e Pontos é o mar. O mar. Pode ser o mar aberto, Pontos. Aí Erebus e Nyx vão gerar o éter, e Remera, o dia. E Uranos e Pontos vão gerar Cíclopes, os ciclopes, e Hecatóncheres. Preste atenção aqui, olha, um gama antes de um ri. A gente já viu isso outras vezes, ele vai ter som de nu. Hecatóncheres, os centímanos, os que têm 100 mãos. E também são gerados os titãs. Quais são os titãs? Okeanos, o oceano, Tethys, que é a deusa Tétis. Não confundir com Tétis, uma ninfa, que vai ser a mãe de Aquiles. Cronos, o deus Crono, Rhea, Iapetos e Mnemosine. Cronos, Okeanos e Tétis vão gerar as ninfas e os potamoi, as ninfas e os rios. Cronos e Rhea vão gerar o Hades, Poseidon, Zeus, Hestia, Deméter e Hera. Certo? Tudo tranquilo, né? Até aqui. Então vamos adiante. Pós Gignetai Hokosmos, pós de Gignontai Hoi Theoi, pós de Hoi Protoi Anthropoi, Hesíodos ho poietes legei, hote proton, mento chaos gignetai, epeitade, he megale gaia, kai ho kalos eros. Ectu chaos, de gignotai to melan erebos, kai he melaina nix. Ectu melanos erebus, de tes melaines nictos, gignontai hoi aether.
kai remera ectes megales gaias de gignontai ho uranos kai ho pontos. Aqui, basicamente, está contando aquela historinha que eu contei antes, né? Pós. Pós é interessante, isso é um advérbio interrogativo. Como? Pós gignetai rocosmos, como o gignetai é interessante. A gente tanto pode entendê-lo como surgir ou como ser gerado. Então, aqui você diz, como o cosmos, como aparece, como surge, como é gerado o cosmos. Veja, eu estou evitando de usar o passado porque aqui está no presente. Então, vou traduzir pelo presente. Como o cosmos é gerado, como o cosmos aparece, como o cosmos surge. Aqui o verbo e aqui está o sujeito. Preste atenção nos artigos e o sinal de pergunta. Pós de gignontai hoi theoi, veja aqui gignetai, terceira pessoa do singular, gignontai, terceira pessoa do plural, pós, a mesma coisa. E, né, o de, e como gignotai hoi theoi, e como surgem, e como são gerados os deuses, pós de hoi protoi anthropoi, e como os primeiros homens, obviamente aqui está o gignotai de novo, né? Pós de gignotai hoi protoi anthropoi, e como aparecem, como são gerados os primeiros homens, Hesíodos hopoietes legei hotei proton men to chaos gignetai, epetade remegale gaia, kai hokalos eros. Hesíodos, o poeta, diz que, aqui é a construção subordinada, substantiva, objetiva, direta, que introduz, é como diz, ele diz que, pronto, e aqui ele segue. Ele diz que, hot, primeiramente, aqui é um advérbio, primeiramente, então você tem o protomen e o epetadé, que fazem um par correlato, um está em relação ao outro. Que primeiramente surge o caos, epetadé, em seguida, remegale Gaia, a grande Gaia. Alguns, em português, eu já vi que eles chamam de Geia, né? A grande Geia. Mas vamos deixar Gaia mesmo. A grande Megale Geia, Kai Rokalos Eros e o belo Eros. Ecto Chaos, aqui é o genitivo de Chaos. Lá no final eu deixei algumas coisas. No final da aula eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Só aprendo que essa, os, é a terminação do genitivo de alguns nomes da terceira declinação. Então, ecturraus é uma preposição que significa saída de dentro para saída, de dentro para fora. Vejam, você até pode pensar, está fazendo aí um pleonasmo, sair de dentro para fora, porque existem duas formas no grego de você sair. Você sai de dentro para fora ou você sai de perto para longe. Então, e já aí são duas preposições diferentes, assim como a gente tem em latim. Não sei se algum daqui já estão fazendo o curso de latim no outro dia, que aparecem, mas você tem, por exemplo, em latim o ex, né, que é de dentro para fora, e você tem o ab, que é de perto para longe. Então, o grego tem uma coisa semelhante. Então, ekturchaos, de gignontai tomelan erebos, kai he melaina nix. Então, do caos surgem o melan. Melan é o adjetivo neutro. Melan, melanos e melaina, que significa tingido e também escuro, preto. Então, do caos surgem o negro, o erebus escuro e a escura noite. E a noite escura, remelaina nix. E a noite escura, surge o escuro erebus e a noite escura. Ecto melanos, aqui é o genitivo de melan, melanos. Ecto melanos erebus, olha aqui como chaos, erebos,
Não, erebus, porque como aqui é um ditongo, o acento muda para cá. Tu melanos erebus, de kai tes melaines nyktos, gignotai ho aether kai he hemera. Do escuro erebo e da noite escura surgem o éter e o dia. Ectes megales gaias, de gignontai ho uranos kai ho pontos. Da grande Gaia surgem o céu, Uranus, cai ho pontos e o mar, mar aberto, né? Vamos chamar só de Uranus e pontos, de ponto. Legei de ho Hesíodos, hoti ectes megales Gaias, kai tu Uranu gignotai hoi Cyclopes, hoi eka toncheires, kai hoi Titanes. Hosper, ho okeanos, kai hetethis, ho Kronos, kai he Rea, he mnemosyne, kai ho Iapetos. Tecna de tu okeanu, kai tes tethios, hei eisin hai nymphai. Okeanides, hosper ho he Asia. He Clymene kai he Styx, kai hoi potamoi, hosper, ho Neilos, ho Alfeios, kai ho Eridanos. Então vamos aqui, né? Diz, né? E diz Hesíodo que ectes megales gaias, ectes, né? De novo, que é sempre com genitivo, da grande Gaia e de Urano surgem hoi Cíclopes, hoi hecatoncheires, kai hoi Titanes. Hosper a gente já viu muito, né? Como ho okeanos kai he tethys, ho Kronos kai he Rea, he mnemosine kai mnemosine kai hoi apetos. Tecna de tu okeanu kai tethios, os filhos, Tecna, os filhos de e os filhos de Urano e Tétis, e sim, Raininfas, são as ninfas. Oceanides, as ninfas oceanides, as ninfas oceânidas, como Hosper, Ré Acia, Ré Climene, Cai Ré Styx, Cai Roi Potame, e também os rios Hosper, Rho Neilos, o Nilo, Rho Alfeios, o Alfio, Cai Rho Eridanos, o Erídano. Tecna de tu Iapetu, kai tes ninfes Asias, eisi Tessares adelphoi, ho Prometeus, ho Epimeteus, ho Menoitios, kai ho Atlas. Tu Prometeos, kai tes Climenes, gignetai ho Deucalion, he de Pyra, gignetai tu Epimetheos, kai tes Pandoras. Então vamos lá. Os filhos de Japeto e da ninfa Ásia, eisi Tessares adefoi. São 4 irmãos. 2 pontos, olha aqui, o ponto suspenso. Rho, Prometeu, Epimeteus, Menoitios, Kai Rho Atlas. Ectu Prometeus. Esse Menoitios muitas vezes é traduzido como Menécio. Ele é o mais jovem dos titãs. Kai Atlas. Ectu Prometeus, Kai Tes Climenes, Gignetai Rodeucalion.
De Prometeu e Clímenes surge, é gerado Deucalião. Re de Pirra e Pirra, Gignetai ectu Epimeteus. E Pirra é gerada de Epimeteu cai tes Pandoras e de Pandora. Então, Deucalião e Pirra, na mitologia grega, são o primeiro casal que depois do grande dilúvio, a Terra vai ser novamente povoada e Deucalião e Pirra são os primeiros casais. Mal comparando, seriam o Adão e Eva da mitologia grega. Tina de Tecna, tu crono kai tes reas. Tina de ta tecna tu crono kai te reas, tecna tu crono kai tes reas, eisin hoi protoi olympioi theoi. Treis men eisin hai korai, Hestia, he protogonos Demeter kai Hera, he Mikra. Treis de hoi huioi. Ed Hades, ho protogonos, Poseidon, kai Zeus, ho Mikros. He men Hera, he Demeter, kai he Hestia, adelphai eisin. Ho de Zeus, ho Poseidon, kai ho Hades, adelphoi. Então vamos lá. Quais. Aqui está subentendido o verbo ser, que ele não aparece. Estão vendo aqui? Então, quais são, tá, Tecna, os filhos de Crono e de Rea? Tecna, tu Crono, kai tes reas, eisin, hoi protoi olympioi theoi. Os filhos de Crono e Reia são os primeiros deuses olímpicos, os deuses olimpianos. Três men eisin hai korai. Três são jovens, virgens, Hestia, reprotógonos, estão vendo aqui, Hestia, a primogênita, a mesma forma do masculino também, só que muda o artigo. Reprotógonos, e Deméter, kai Hera, Mikra. Deméter e Hera, a menor. Três de Huioi, e três os filhos. Hades, protógonos, Hades, o primogênito, Poseidon, kai Zeus, Mikros, e Zeus, o menor. Remen, Hera, Demeter, kai Hestia, adelphai, sim. Então, Hera, Deméter e Hestia são irmãs. Rho de Zeus, Rho Poseidon, kai Hades, adelphoi. E Zeus, Poseidon e Hades são irmãos. Aqui o genitivo de Zeus é Dios. Roseus, nominativo. Genitivo tu Dios. A gente vai ver isso, acho que aqui nesse último slide. Re men Hestia, tea estites estias. Re de Hera, tu Gamo, kai re Demeter, te Georgias. Ho men Hades, theos esti tu Catocosmos, Cosmo. Ho de Zeus, tu Uranu, kai ho Poseidon, te Thalasses. Então, vamos aqui ali. Hestia te aestin tes restias. Hestia é a deusa do... Interessante que o nome é Estias, é o lar, né? O coração da casa. Então, Hestia é a deusa do lar. Assim como na mitologia romana, o Era não, a Hestia vai ser Vesta, vai ser a deusa do lar. Tanto que tinha o fogo de Vesta, era o fogo, daí vem em italiano, por exemplo, a palavra focolare. Focolare era o que a gente vai chamar de lareira. A lareira, em latim, é o lugar onde se colocavam os deuses lares, que todos estavam relacionados com Vesta ou com Hestia, né?
vamos dizer, quase equivalente, porque à medida que a gente vai estudando, descobre que não há uma efetiva ligação entre os deuses romanos e os deuses gregos. Eles são inspirados, mas não são exatamente iguais. Re de Hera, tu Gamu. Hera é a deusa do Gamu, casamento. Polígamo, casado com muitas pessoas, muitas mulheres. Kai Re Deméter, te Georgias. E Deméter da agricultura, do campo. Homen Hades, Theos esti tu catocosmo. Hades é o deus do submundo, do mundo inferior. Rodezeus, do Uranu, Zeus, o do céu, Kai Ro Poseidon, tes Thalasses, e Poseidon do mar. Aqui é o Gamos, Dios, Kai Heras, o casamento de Zeus e de Hera. Aqui tem uma coisa interessante que eu disse para vocês que ia aparecer, então aqui tem Proteclisis, a primeira declinação. A primeira declinação são os nomes terminados em alfa ou em eta. Então aqui a gente tem dois tipos, ó, o alfa longo, o alfa breve e o eta. Veja bem, vamos lá. Esse daqui a gente vai chamar de alfa puro, vocês vão entender já já o porquê. Esse daqui é o alfa misto e esse aqui é o eta. Cada um deles vai ter uma forma diferente de genitivo. Tá vendo? O alfa puro vai ser sempre com no radical, aliás, a desinência sempre vai ter alfa. No alfa impuro ou no alfa misto, a gente vai ter uma mistura. E no eta vai ser sempre eta na desinência. Então, Enikos, Gaia, Afrodite, Thalassa, Onomatikeptosis, no caso nominativo. Estin, Gaias, porque Gaia ele é um alfa puro, porque vem antes de um iota. Afrodite, Afrodites, porque Afrodite, Afrodites. Thalassa, Thalassa, vem um alfa impuro. Salasses, e aqui estão no genitivo, genikeptosis. Plethyntikos, Tecnai, onomatikeptosis esti. Tecnon, genike. Então, technai e technon. Aqui é só para mostrar como é o genitivo plural. De todos eles, o nominativo é aqui, o nominativo plural é em ai, de todas as terminações, alfa puro, impuro ou eta, e o genitivo vai ter só essa forma. Essa é a forma do genitivo em grego de todas as declinações do genitivo plural. Deutereclisis, segunda declinação, Enikos, Uranos, Dionysos, Onomatikeptosis, assim. Veja aqui, o nominativo a segunda declinação é um pouco mais simples porque você só tem essa terminação, os, u, nominativo singular, genitivo singular, nominativo plural, genitivo plural. Então, Uranos, Uranu, Dionysos, Dionisso. Lembra que a gente muda de acento porque a última sílaba for longa, a penúltima vai ser acentuada, são no genitivo. Aí, theoi, theon, anthropoi, anthropoi. Aqui você tem, aqui chama de terceira declinação. Veja aqui a confusão que é a terceira declinação. A quantidade de terminações que a gente tem no nominativo e a confusão no genitivo. Aí você vai ter ali, por exemplo, Pyr, fogo, Zeus, Poiesis, Eros, Nix, Melan, Erebos, Chaos, Prometeus, Heracles, Tethys. Estão todos no caso nominativo. Aí você vai ter o genitivo. Pyrrhos, Pyr, sem desinência, né? Sem terminação. Pyrrhos, Pyrrhos. Zeus, que muda para Dios. Poiesis, Poieseos. Isso aqui vai ter aqui, Poieseos. Poiesis, Poieseos. Eros, Erotos, Nix, Nictos. Esse aqui é até simples de entender. Melan, Melanos, Erebos, Erebus, Chaos, Chaos,
Prometeus, Prometeos, Heracles, Heracleus, Tethys, Tethios. Esses daqui, esse e acho que esse aqui a gente viu na lição de hoje, né? Então, Melas, Melaina e Melan. Então, você tem Melas, Melaina e Melan. Nominativo singular masculino, nominativo singular feminino, nominativo singular neutro. Melanos, Melaines e Melanos. O genitivo singular masculino e neutro são iguais e o genitivo singular feminino difere. Aqui eu encontrei na gramática do padre Antônio Freire, esta gramática aqui, que é uma gramática excelente. Aqui estão alguns, olha, ele traz a declinação completa do alfa puro, impuro ou misto e o tema em epsilon. Então você tem Rehora, o país, Horas, Hora, Horan e Hora. E aí o plural. Aqui Thalata ou Thalassa e por aí vai. Agora eu quero ir para isso daqui. Depois vocês vejam com calma essa tabela. Aqui, olha, a distinção entre o alfa puro e o alfa misto. Os substantivos em alfa puro são aqueles que o alfa final do nominativo é precedido de vogal ou de rho. Pandora, esse A é puro. Nesses substantivos, o A conserva-se em todos os casos do singular. Os substantivos em alfa misto são aqueles em que o alfa final do nominativo é precedido de uma consoante que não seja rho. Nesses casos, o genitivo e o dativo singular terminam em es e em e não em as, a, como a gente viu anteriormente, na tabela anterior. Tá certo? Então, essa é a distinção. Como é que a gente sabe que o alfa final é longo, é um alfa chamado puro, se ele vier precedido de vogal ou de rho? Não sendo esse o caso, o alfa é impuro e a gente vai ter essa diferença no genitivo singular e no dativo singular. Certo? Tudo tranquilo? Veja isso com calma, não tenha pressa. E aí, meus caros, a gente chega ao final dessa lição. Há uma coisa que eu não disse, por exemplo, a palavra mythos, mito em português. Hoje, essa palavra vem sendo usada como sinônimo de mentira. Tanto que fala, é mito ou é verdade isso? Peraí, não. Não. A palavra mito em grego significa história. É uma tentativa de dar uma explicação lógica, uma tentativa de explicar, uma tentativa de justificar. Então, quando os gregos contavam as histórias, os mitos, tinha um encadeamento lógico naquilo. Procurava-se explicar alguma coisa com o que se tinha disponível na época. Então, quando eles entendiam, eles não conseguiam entender a razão de alguma coisa, contava-se a história, porque naquele momento era o que satisfazia a inteligência, a curiosidade. É por isso que a gente não pode, não deve usar a palavra mito para dizer para dizer usá-la como sinônimo de falsidade ou de mentira. Não é o caso. Mythos é uma história. Uma história. Não tem pretensão de verdade. Quer só apresentar alguma explicação de alguma coisa. Tá certo? Então, vamos nos melhorar, aprender, traz uma grande responsabilidade sobre nós. À medida que a gente vai conhecendo como os antigos entendiam e encaravam o mundo, isso também nos ajuda a entender como nós devemos encarar o mundo, a partir, obviamente, dos conhecimentos que a gente tem hoje, para podermos explicar o mundo da melhor forma possível para as futuras gerações. A gente se vê na continuação na próxima aula.